Você sabe do que somos feitos? Se eu te disser que tudo no universo, estrelas, árvores, água e até o nosso corpo é formado por partículas invisíveis. Hoje nós vamos descobrir como os cientistas chegaram a essa ideia, como eles entenderam isso. Mas a história começa há mais de 2000 anos atrás. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Princípios do Educar. No vídeo anterior, nós começamos uma reflexão muito importante. Falamos sobre a origem. Começamos pesquisando a origem dos sobrenomes e percebemos que eles carregam história, identidade, significado. A partir dessa ideia, surgiram algumas perguntas importantes. De onde viemos? Por que estamos aqui? E uma pergunta muito importante para a ciência. Do que somos feitos? E foi aí que entramos na química. Vimos que existe uma área da química chamada estrutura da matéria, ou seja, o estudo de como a matéria é formada e como ela se organiza. E é exatamente a partir daqui que continuamos nossa jornada. Modelos atômicos. Antes de falarmos de laboratório, fórmulas ou cálculos, precisamos entender uma ideia muito importante. A ciência trabalha com modelos, mas o que é um modelo? O modelo é uma representação simplificada da realidade. Ele não é a realidade completa, mas nos ajuda a entender como as coisas funcionam. Pense comigo, um mapa não é um território, um globo não é o planeta Terra, uma planta baixa não é a casa. Mas todos esses modelos nos ajudam a compreender a realidade. Na ciência acontece a mesma coisa. O modelo atômico é a forma que os cientistas encontraram para explicar como a matéria é organizada. As primeiras ideias sobre a matéria, muito antes do microscópio, muito antes dos laboratórios, filósofos já faziam uma pergunta curiosa. A matéria pode ser dividida infinitamente? Ou existe uma menor parte que não pode ser mais dividida? Na Grécia Antiga, por volta de 400 a.C., o filósofo Demócrito propôs uma ideia surpreendente. Ele disse que todo o universo seria formado por pequenas partículas indivisíveis. Ele chamou essas partículas de átomos. A palavra átomo vem do grego atomos, que significa não divisível. Segundo Demócrito, tudo era formado por átomos. Esses átomos seriam eternos. Seria impossível dividi-los e eles poderiam ter formas diferentes. Mas existia um problema. Isso era apenas uma ideia filosófica. Não havia experimentos. O nascimento da química científica. A química começa a se tornar uma ciência quando os cientistas passam a medir, pesar e fazer experimentos. No século XVIII, um cientista chamado Lavoisier percebeu algo muito importante. Nas reações químicas, a matéria não desaparece, ela apenas se transforma. Daí surgiu uma frase muito conhecida. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Surgem os primeiros modelos atômicos, e o primeiro, no século XIX, um cientista inglês chamado John Dalton propôs a primeira teoria atômica científica. Segundo ele, os átomos seriam indivisíveis. Átomos de um mesmo elemento seriam iguais entre si, e as substâncias seriam formadas pela combinação de átomos em proporções definidas. Essas ideias ajudaram a explicar várias leis importantes da química, como, por exemplo, a conservação da massa nas reações químicas. Com isso, Dalton transformou o átomo em uma simples ideia filosófica em um conceito científico baseado em evidências. Hoje sabemos que o átomo não é indivisível e que ele possui partículas menores, como os elétrons, prótons e nêutrons. Mas o modelo de Dalton continua sendo extremamente importante. Isso porque ele foi o primeiro passo para o desenvolvimento da teoria atômica moderna.
Sem Dalton, provavelmente não teríamos avançado para os modelos atômicos que estudamos hoje. Em outras palavras, o modelo de Dalton foi a base sobre a qual toda a química moderna começou a ser construída. Agora, perceba como tudo começa com uma pergunta. Primeiro perguntamos sobre nossa origem, depois perguntamos do que somos feitos, e a fé nos ajuda a entender quem somos e por que existimos. Já a ciência, ela investiga como a matéria funciona. E essa jornada está apenas começando. Nos vemos na próxima aula. A paz de Cristo.